Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. O capítulo é o de número 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. O versículo é o de número 10. Capítulo 1, versículo 10. Quem achou, diga amém. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém. A Bíblia Sagrada tem dois tipos de profetas. Existem os profetas não canônicos e existem os profetas canônicos. Que são ou o que é um profeta não canônico? Um profeta não canônico é um profeta que profetizou da parte de Deus, mas não deixou nenhum livro, nenhum cânon sagrado, para que você conheça o profeta não canônico. Você vai encontrá-lo ou encontrá-los nos livros históricos. Foram profetas usados por Deus, estão na história da humanidade, mas não deixaram nenhum rolo, nenhum pergaminho, nenhum cânon sagrado. São estes, dentre alguns, o profeta Elias, o profeta Eliseu, o profeta Micaías, o profeta Natã, o profeta Gade e outros profetas. Foram profetas, foram usados por Deus, mas não deixaram nenhum cânon sagrado. Por isso são intitulados como profetas não canônicos. E existem os profetas canônicos, que são aqueles profetas que profetizaram, têm o seu ministério na história da humanidade e deixaram seus cânones sagrados, como você bem entende na lição da Bíblia, quando você menciona o livro que traz por título o nome do profeta. Quando você lê sobre Isaías, profeta canônico, Jeremias, Ezequiel, todos esses são profetas canônicos, que deixaram pergaminhos, rolos, cânones sagrados. Os profetas canônicos, eles estão divididos em duas classes: profetas maiores e profetas menores. Não são maiores porque valem mais que os menores, e não são menores porque valem menos que os maiores.
quando nós mencionamos profetas maiores e profetas menores, estamos nos referindo ao tamanho do cânon sagrado do livro e da extensão de seu ministério. Os profetas canônicos, como estão divididos em duas classes, maiores e menores, Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel estão entre os profetas maiores e, consequentemente, vêm os profetas menores. O livro que nós estamos meditando fala-nos de Jeremias, um dos profetas maiores. Quem foi Jeremias? Jeremias foi um profeta que profetizou no período mais difícil ou árduo da história da nação de Israel. A nação de Israel, em toda a sua existência, ela vivenciou 3 cativeiros. O cativeiro egípcio, para a sua criação. Quando Deus criou a nação de Israel, ele criou dentro do cativeiro egípcio. Depois Israel teve o cativeiro assírio, que foi para o reino do norte. E depois Israel teve o cativeiro babilônico. Jeremias profetizou no período do cativeiro babilônico, quando Deus resolveu curar a nação de Israel do pecado da idolatria. Quando Israel estava enfermo, para que você tenha uma noção de como estava a saúde espiritual da nação de Israel, nesse período é ler o profeta Ezequiel, o capítulo 37, que fala da visão do vale dos ossos secos. Ali era o quadro, o diagnóstico da saúde espiritual de Israel. O cativeiro babilônico foi para curar Israel do pecado da idolatria. E pós o cativeiro babilônico, Israel nunca mais se encurvou diante de outro Deus que não seja Jeová o Todo-Poderoso. E para que vocês tenham uma noção, um tempo desse, o primeiro-ministro de Israel, em uma sessão na ONU, levantando a sua voz, disse: podem todos se levantarem contra nós, nós não seremos destruídos. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Jeremias foi levantado neste período, e foi para Jeremias que Deus revelou a duração do cativeiro, que no caso fora de 70 anos. O capítulo 1 do livro do profeta Jeremias retrata e fala-nos da sua chamada. O versículo 1 diz que Jeremias é filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Para que você entenda melhor este versículo, você precisa compreender que quando Deus instituiu o sacerdócio, ele determinou e criou leis que jamais poderiam ser quebradas. Primeiro, para ser um sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. Era a primeira exigência. A segunda exigência é que este deveria ser
do tronco ou da ramificação genealógica da casa de Arão. Eram as duas exigências principais. Existem outras, mas essas duas eram fundamentais. Jamais alguém poderia ser sacerdote, ministrar no Santo dos Santos como sumo sacerdote, entrar no Santo como sacerdote, se não fosse da tribo de Levi e do tronco de Arão. Logo, quando você lê este versículo 1 do capítulo 1, você entende que Jeremias tem todos os predicados e o currículo e o perfil dele lhe qualifica para ser um sacerdote. Mas o Deus Todo-Poderoso não vai usá-lo no ofício sacerdotal. Deus vai usá-lo no ministério profético. Então Deus, quando chama o profeta Jeremias para que ele exerça o ministério profético, a chamada dele é contundente. É uma chamada, na nossa linguagem que usamos, é uma chamada para quebrar tudo. É só observar. Olha o que Deus diz. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos. Para quê? Para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares, para edificares e para plantares. Ou seja, você vai quebrar tudo. Aí quando Deus diz qual é a contundência da chamada profética de Jeremias, então ele diz: Jeremias, o que você está vendo? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor Deus diz: disseste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Quando você lê sobre a terra de Israel, lá em Deuteronômio, principalmente nos primeiros capítulos, você vai descobrir que existem algumas árvores frutíferas que estão ali condicionadas por Deus, que são oriundas da terra de Israel. Você vai encontrar na terra de Israel a oliveira, que até tem um monte lá chamado o Monte das Oliveiras, que vai dar a azeitona, que vai gerar o azeite de oliva. Você vai encontrar também as romeiras, que produzem as romãs. Você vai encontrar a figueira, que traz como símbolo da nação de Israel, que produz o figo. Você vai encontrar a tamareira, que produz as tâmaras. Quando a Bíblia diz terra que emana leite e mel, o leite são das cabras e o mel não é das abelhas, o mel é das tâmaras. Você vai encontrar as nogueiras, que produzem as nozes e outras árvores frutíferas. E você vai encontrar a amendoeira, que produz as amêndoas. Mas perceba, quando Deus fala da contundência do ministério da chamada de Jeremias, ele pergunta o que Jeremias está vendo. Ele disse: vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus diz: disseste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Que significa que tudo isto que eu falei, que eu vou fazer na tua vida, eu vou colocar a minha palavra como garantia
de que tudo isso vai se cumprir. Glória ao nome de Jesus. Eu já preciso abrir aqui um grande parêntese e dizer para você que a tua chamada, a nossa chamada, não está pautada em promessas de homens, mas sim daquele que te chamou. Glória seja dada ao nome de Jesus de Nazaré. Quando a Bíblia diz que por duas coisas Deus não pode mentir, a mentira não faz parte do caráter de Deus, até porque o pai da mentira é o diabo. E nele diz a Bíblia, não se achou verdade desde o princípio. Então a Bíblia diz que por duas coisas, quantas coisas? Duas. Deus não pode mentir. Então fique tranquilo, tá? Que se Deus te prometeu, vai se cumprir. Quais são essas duas coisas que entrelaçam e que estabilizam e firmam que Deus não pode mentir? Número 1, Deus não pode mentir por causa de seu nome. Porque todo mentiroso, o nome dele é sujo. Quando o diabo puxa o CPF de Jesus, não deve nada. Jesus não deve nada no Rio de Janeiro, não deve nada em São Paulo, não deve nada em todos os estados da Confederação Brasileira. E se quiser ir na América do Sul, também não deve nada. O nome dele continua puro e santo. Se for para a Europa, não deve nada. Para a América do Norte, também não deve nada. Se quiser ir lá para a Ásia, também não deve nada. Vai no Polo Norte, não deve nada. Polo Sul, não deve nada. Vai no espaço, não deve nada. No céu, então, ele é rei, adorado, reverenciado e glorificado. O seu nome é poderoso. Por isso que ele disse, em meu nome. Oh, glória ao nome de Jesus. Quando você diz para o diabo, sai, em nome de Jesus, não dá para ele ficar, porque esse nome é poderoso. Ele não pode mentir por causa do seu nome. 2, ele não pode mentir por causa da sua palavra. Todo mentiroso não tem palavra, mas a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Não volta para ele vazia, mas fará o que ele apraz, para qual e que ela foi enviada. Sabe o que Deus está dizendo para Jeremias? Tudo que eu te falei vai se cumprir, porque eu coloco como garantia a minha palavra. Por isso que crente muitas das vezes é chamado de doido, porque ele diz, eu vou conseguir tal coisa. Quem te falou? Deus. Aleluia, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Mas Deus diz para ele, dentre tantas árvores frutíferas que eu mencionei e não falei de todas, mas a Bíblia relata todas elas, Deus coloca para Jeremias a vara de amendoeira. Por que seria então que Deus escolheu logo a amendoeira? Número 1, a amendoeira, ela é a primeira árvore a florescer antes que o inverno termine. Existem 4 estações que vocês sabem: outono, primavera, verão e
inverno. Dessas 4 estações, a que significa dificuldade, a que significa e traz a interpretação de luta, de prova, não é o verão, não é o outono, não é a primavera. Simplesmente é o inverno. Tudo no inverno é difícil. Claro, você mora, como eu, num país tropical. E o nosso inverno aqui, a gente tira de letra. O carioca sofre um pouquinho. 20 graus no inverno e já está usando casaco. Mas quando fala de inverno na Bíblia, não é um inverno do país tropical. É um inverno daquele de grau negativo, onde tem neve. Já tive o privilégio de desfrutar de um inverno rigoroso como este, quando viajei para a Europa. Ora, de passeio é maravilhoso. Você está todo encasacado, toma cappuccino, café com leite. As casas são apropriadas para a estação do inverno, mas são 15 dias, irmão. 15 dias você já quer o sol do Rio de Janeiro. 15 dias tu já quer esse calor sufocante que a gente tem aqui, porque no inverno rigoroso o trabalho é difícil. Encarar o inverno no dia a dia é terrível. Por isso Jesus, instruindo e ensinando os judeus, diz: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Inverno fala de frieza. Inverno fala de dificuldade. O proverbista diz que é para nós termos com as formigas, ó preguiçoso. Por quê? Porque as formigas no verão preparam e guardam a sua comida, porque quando o inverno chegar, haverá dificuldade. É no inverno que as árvores perdem a beleza. É no inverno rigoroso que as árvores são queimadas pelo frio rigoroso do inverno. Mas a amendoeira, ela resiste ao inverno rigoroso. Oh, glória ao nome de Jesus. Ela não precisa esperar que o inverno acabe para que ela possa florescer. Antes que o inverno termine, ela já começa a dar flores. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Nós, segundo a Bíblia Sagrada, lá no Salmo de número 1, bendito é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois serão como árvores plantadas juntos ao ribeiro, que dará o seu fruto na estação própria. Oh, glória ao nome de Jesus. O que Deus está te dizendo nesse começo de madrugada, que enquanto as árvores ao seu lado estão sem folhas, queimadas pela dificuldade do deserto, da prova, você no meio delas. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, aleluia. Você vai florescer. Aleluia. Onde é que está a força de uma árvore? A força de uma árvore não está em suas folhas. A força de uma árvore, a saúde, não está em seus galhos. A força de uma árvore, a sua saúde, não está em seu caule. A força de uma árvore e sua saúde também não está em seus frutos. A força e a saúde de uma árvore está na sua raiz. Olha o que diz o patriarca Jó, no capítulo 14, quando no versículo 1, ele vai descrever sua situação de prova, de muita prova. E ele vai traçar um paralelo entre o homem e a árvore. E ele chega
há um denominador comum. Conversando com Deus, ele diz assim: ó Deus, eu tenho visto que entre a árvore e o homem, a árvore ganha. Porque o homem tomba e fica tombado, mas a árvore não. A árvore cresce. Vem o lenhador, corta, fica o seu tronco apodrece, mas ao cheiro das águas brotará renovo. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Por quê? Porque a árvore, para crescer para cima, primeiro ela se aprofunda na terra com sua raiz. Oh, glória ao nome de Jesus. A árvore de Natal é muito bonita, mas se tocar cai, porque não tem base. Glória ao nome de Jesus. Você não foi chamado para crescer para cima sem antes crescer para baixo. Oh, glória ao nome de Jesus. Já disse isso aqui, repito. Se pôr fogo numa floresta, queimam-se as árvores, voam os pássaros, seca-se o ribeiro, as árvores ficam carbonizadas. 6 meses depois, se você voltar na mesma floresta, aonde as árvores foram carbonizadas e os pássaros fugiram e o ribeiro secou, as mesmas árvores que foram carbonizadas, lá no tronco haverá renovo, ou brotarão novamente. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque as pessoas julgam-nos pelo que está do solo para cima, mas ninguém conhece a tua vida do solo para baixo. É possível que já olharam para você do solo para cima e disseram: acabou, não tem mais jeito, ministério faliu, sonhos frustrados, caminhada interrompida, porque as pessoas só te conhecem do solo para cima, do solo para baixo. Só você e Deus. E eu preciso abrir um outro parêntese e fechar aquele. Esse pedaço aqui, para quem olha de fora, é glamuroso. Para quem olha de fora, é cativante. Para quem olha de fora, é promocional. Para quem olha de fora, dá fama. Para quem olha de fora, é um requinte de beleza. Mas o que vale aqui não é o do solo para cima, é o do solo para baixo. Podem cortar você no tronco, o tronco pode apodrecer, mas ao cheiro das águas, Oremachuri canta, aleluia, vai brotar renovo. Quem pode entender esse mistério? Quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou no braço do Senhor, pois foi subindo como um renovo em meio à terra seca. Teu ministério não acabou, teus sonhos não foram frustrados. Recebe aí, vai! Vai florescer, vai florescer, vai florescer, recebe aí, vai florescer, vai florescer, vai florescer, meu filho, vai florescer. Oh, glória ao nome de Jesus. Segundo, a amendoeira, ela é uma árvore que dá fruto o ano todo. Ela não precisa que o inverno acabe para frutificar. Ela não precisa que o verão chegue para frutificar. Ela não precisa do outono para frutificar. Ela não precisa da primavera para frutificar. O que significa? Independente das estações, ela dá frutos. Mas veja aqui, Jeová não falou para Jeremias que a vara era de amendoeira.
Como é que ele descobriu que a vara era de amendoeira? Números capítulo 16, Número capítulo 17. A rebelião de Coré, Datã e Abirão, adversários de Moisés. Eu preciso separar aqui o que é adversário e o que é inimigo. Explica, pastor. Inimigos geralmente são os de fora. Vou repetir. Inimigos geralmente são os de fora. Por isso a Bíblia diz: vindo contra vós o inimigo, por um caminho, por 7 fugirão da sua vista. Vindo o inimigo como corrente de água, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Inimigo geralmente de fora. Mas nós temos adversários, que são os de dentro. E eu preciso explicar alguma coisa aqui. Eu não tenho, vou repetir. Eu não tenho, vou dizer de novo. Eu não tenho ninguém como meu adversário no reino. Vou repetir. Eu não tenho ninguém como adversário no reino. Eu ministro quase 30 anos. Desde 1997. Quase 30. Eu não constituí ninguém como meu adversário. Até porque o que eu tenho não é meu. Aleluia. 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 2. Não prego por meritocracia. Porque se fosse, nem aqui eu chegava. 3. É graça e misericórdia. 4. Não me ofereci. Deus é quem chamou. Então eu não constituí ninguém como meu adversário. Porém, alguns nos constituem como adversário deles. Aleluia. 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 Fique espantado não. Porque Jesus disse assim: eu não chamei 12? Sim, um dentre vós é o demônio. Se no ministério de Jesus tinha um demônio, aleluia. Pastor, o que é que eu faço se alguém me constituiu adversário dele? Aquele que te chamou vai cuidar. Levantaram-se contra Moisés, adversários. Moisés, não dá mais para conduzir. Vamos levantar outro no lugar de Moisés, e esse sim nos conduzirá. Aí Moisés reuniu o povo e disse assim: ó, se morrerem vocês de morte natural, parada cardíaca, AVC, seja lá qual for o treco que for dar em vocês, Deus não me chamou. Mas se Deus fizer uma coisa nova e a terra abrir sua boca e consumir vocês, já vai comigo. Foi Moisés acabar de falar a terra: vou abrir a boquinha agora. E engoliu. E veio uma praga para matar todo mundo. Jeová disse: vai morrer todo mundo, Arão. Arão saiu correndo, mas Moisés com incensário. Aí Deus cessou a praga e disse: Moisés, venha cá. Pois não, Senhor, estou aqui. Escolha um príncipe de cada tribo. Total 12. Cada um pega uma vara. Leve para a tenda da congregação. Escreva na vara o nome das tribos de Arão. Escreve a tribo de Levi. E coloca na tenda, sai fora. E deixa o resto comigo. Aí Jeová disse: fez isso? Fez. Aí no outro dia, quando voltou lá, Jeová disse: vai lá agora, pega as varas. Quando chegaram lá, todas as varas estavam iguaizinhas, mas a de Arão floresceu
e deu amêndoas. Jeová disse: Jeremias, o que você está vendo? Jeremias disse: é uma vara de amendoeira. Mas como é que você sabe, Jeremias? A Bíblia diz: não se conhece as árvores pela folha, não se conhece a árvore pelo caule, se conhece a árvore pelos seus frutos. Aleluia! 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 Você foi chamado para dar frutos, independente da estação ou da circunstância. Estou empregado, dou frutos. A porta fechou, continuo dando frutos. Estou noivo, dou frutos. A noiva me largou, vou continuar dando frutos. Estou na equipe de louvor, dou frutos. Fui substituído, vou continuar dando frutos. Meu nome está na lista para ser diácono, dou frutos. O pastor mudou, só ano que vem, vou continuar dando frutos. Fui chamado para ser pastor, dou frutos. O pastor cancelou, só daqui 2 anos, vou continuar dando frutos. Eu sou músico, dou frutos. Entrou outro no meu lugar, continuo dando frutos. Estou pregando todo mês, dou frutos. O pastor não me escala, já tem 3 meses. Vou continuar dando frutos. E sabe o que eu descobri? Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Oh, glória ao nome de Jesus! Oh, glória ao nome de Jesus! É a primeira árvore a florescer. Segundo, dá fruto o ano inteiro. Terceiro, quando a amendoeira floresce, em meio às árvores secas, sem beleza e sem folhas, ela está florescendo, ela está dizendo: o inverno está acabando. Vem uma nova estação. Oh, glória ao nome de Jesus. A amendoeira está dizendo: vem uma nova estação. Eu vou repetir: vem uma nova estação. Não sei em que estação está a tua chamada, não sei em que estação está a tua caminhada, mas eu estou profetizando: vem uma nova estação. A humanidade, no ano de 2020, 21 e 22, passou por um inverno assombroso. A humanidade, o planeta Terra, passou por um inverno assombroso. Quando veio a pandemia, uma coisa absurda, ninguém conseguia dar um norte para que nós pudéssemos nos sentirmos seguros e aliviados. A OMS, mais perdido do que qualquer alguém, uma pessoa em tiroteio. Uma palavra da OMS não nos garantia nada. Uma palavra da Casa Branca também não nos garantiu nada. A ONU jamais pôde fazer alguma coisa. A OTAN muito menos. Ninguém podia. Entramos num inverno terrível. E eu me lembro como se fosse hoje. No ápice daquele estado de pandemia, eu entrei por aquelas portas ali para gravar uma mensagem. Essas cadeiras todas vazias. E o pastor estava falando, terminando de falar, virou para mim e disse assim: pregue, está sendo transmitido. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. O maior infectologista não conseguiu trazer um norte para a humanidade.
As igrejas diziam: não fechem. Não tenham culto, mas não fechem. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque a palavra de esperança não estava na boca de nenhum político, de nenhum ministro-chefe de Estado. A palavra de esperança estava na boca da igreja. Oh, você pode adorar esse Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem uma nova estação. Nós entramos de um jeito e saímos mais fortes. Quem pode adorar? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Só quem pode adorar, só quem pode adorar, só quem pode. Só quem pode adorar, só quem pode, só quem pode. Levante a tua mão, você é uma amendoeira. Você é uma amendoeira, você é uma amendoeira. Recebe aí, meu filho, você anuncia que há uma nova estação chegando. Oh, glória ao nome de Jesus. Jeremias tinha em sua convicção: vou derrubar, vou destruir, vou arruinar, vou edificar e vou plantar. Quem te falou, Jeremias? Jeová me chamou e me deu sua palavra como garantia. Eu vou quebrar tudo. Então vai, meu filho. Lá vai ele. Capítulo 1, 2, 3, 4. Lá vai Jeremias. 5, 6, 7, 8, 9. 9 e 10. Ele viu que o negócio arrochou e disse assim: oxalá que a minha cabeça se tornasse em um manancial de água e os meus olhos em fonte de lágrimas. Para que, Jeremias? Para que eu pudesse chorar pelos mortos da filha de Sião. O que houve, Jeremias? Eu estou pregando e não acontece nada. Aleluia. Capítulo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jeová disse: Jeremias, sim, senhor, desce. Aonde, Senhor? A casa do oleiro. O que é que o Senhor quer comigo? Eu vou te mostrar um negócio lá. É uma coisa particular entre eu e você. Revase anda na canto de ominace anda comaracé. Oremana canto de ominace anda plopa canto remanace canto de ovace andere faracole. Minana canto de ominace anda nesse plopa canto revasse comanto de eminuce anda. Move nesse ande plopa canto revasse andere fai. Pra descer na terra de Oma, nasce copla para canto revassuri anda. Pra mexer na ciandere propa canto ré. Vai na casa do oleiro que eu quero mostrar algo pra você. Tu não é profeta. Eu vou lhe mostrar como o vaso é trabalhado pelo oleiro. E quem manda é o oleiro e o vaso obedece. A roda gira, ninguém se mete. O vaso se quebra e eu restauro. Eu faço como quero, renovo na terra, movo. Recebe aí, recebe aí. Jeremias desceu com a mentalidade: vou quebrar tudo, vou destruir, vou derribar,
vou plantar, vou arruinar, eu vou fazer. Jeová me deu a palavra como garantia. Aí quando desceu na casa do oleiro, disse assim, e a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, levanta-te dessa casa do oleiro, lá te farei ouvir minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que estava fazendo em sua obra sobre as rodas, como um vaso. E ele fazia o vaso de barro, e o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Ele tornou a fazer outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos para a sua chamada, Jeremias, no capítulo 1, para você fazer entender. Manda, Senhor. Jeová vai lá para o capítulo 1. No momento em que eu falar contra a nação, contra o reino, para arrancar, lembra? Para derrubar, lembra? Sim, Senhor. Destruir, sim, Senhor. Lembro, sim. O Senhor colocou até a sua palavra como garantia, então. Se tal nação, porém, contra eu que falar, se converter da sua maldade, eu também me arrependerei do mal que pensava fazer. Então, Jeremias, você foi chamado para profetizar. Quem vai fazer, sou eu. Agora vai pregar, vai. Capítulo 19, lá vai ele. 18, lá vai ele. 19, lá vai ele. 20, 21, 22, ele disse, não falo mais no teu nome. O que é que houve, Jeremias? Suas palavras na minha boca se tornaram uma vergonha. Fazem piada de mim. Zombam. Eu prego, ninguém dá aleluia. Faço apelo, não vem uma alma. Jerusalém está destruída. Sou piada. Perdi tudo. Não falo mais do teu nome. Vou parar. Aí ele continua. Mas eu não posso. O Senhor me iludiu, porque o Senhor não mente. O Senhor me iludiu, iludido eu fiquei. Decido, não vou pregar mais. Mas eu não posso. Por que, Jeremias? Porque quando digo, não prego mais, não falo mais no teu nome, tuas palavras me ardem nos ossos. Olhem para mim aqui que eu estou encerrando. Os ossos do corpo, eles formam a estrutura do corpo. Esse corpo de 1,86 m que vocês estão vendo aqui, ele só está de pé por causa da estrutura óssea. Se não fosse, não fica de pé. Chamada, ministério, vocação, propósito, projeto não é estereótipo, é estrutura. Remachuri canta, aleluia! Estrutura. A figueira estava na beira do caminho, bonita, cheio de folhas. Jesus chegou, não tinha um figo, disse, não produza mais figo em você, porque está na beira da estrada com aparência, mas não tem fruto. Então se tem aparência sem fruto, não presta. Essa geração precisa aprender que chamada não são números de seguidores do Instagram e nem tampouco no perfil do Facebook. Ministério é estrutura. Estrutura. Quem pode adorar? Só quem pode. 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 Não existe ministério de profeta. Não existe ministério de pílula que começa hoje e cresce amanhã. Estrutura. 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 A pancada vem, o cabo vai lá embaixo, mas levanta, porque ele tem estrutura. Quem pode adorar? Só quem pode.
Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Quem te chamou foi Deus. 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 A roda ainda está rodando, o oleiro ainda está trabalhando, o vaso ainda vai se quebrar, mas não vai ser jogado fora. Vai haver um outro vaso. Recebe aí como ele. Quem pode? Só quem pode, só quem pode. Não, só quem pode. Eu sinto uma graça aqui. Eu sinto uma graça aqui. E calabachuri canta. Ainderemacanduremachuri andere vai. Aleluia. Ministério não é produzido na internet. Ministério não é produzido com falácia. É isto aqui, ó. É isto aqui, ó. É isto aqui, ó. É isto aqui, ó. Quem trouxe? Quem trouxe? Quem trouxe? É isto aqui, ó. É isto. Abre a boquinha, abre a boquinha, abre a boquinha, abre a boquinha santa, abre a boquinha santa, abre a boquinha santa. Eu estou sentindo, aleluia, aleluia, aleluia. O que vê Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Recebe, meu filho, abre esta boquinha santa. Não, abre esta boquinha santa. Idereva Shuri canta. Chegou aqui pensando que tinha acabado, vai voltar renovado. Pensou que tinha descido. Meu Deus, enche, enche, enche. Só quem quer receber, só quem quer, 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 só quem quer vai ficando de pé. Só quem quer, só quem quer, só quem quer.